Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Faz algum tempo já que a gente não se encontra aqui e para mim é muito gratificante estar aqui. E para essa palestra de hoje, eu preparei um trabalho, fiz uma pesquisa sobre algumas das coisas que inquietam a maior parte de nós, que é exatamente a família. A angústia dos pais com os filhos, a responsabilidade dos pais em relação aos filhos. E isso gera muito conflito, tem muita expectativa, muita responsabilidade, muitas coisas são ditas sobre isso e a gente fica sem saber o que fazer. Então, tem um filósofo árabe chamado Khalil Gibran, e ele tem um pensamento que eu acho fantástico. Ele diz assim: nossos filhos não são nossos, são como flechas lançadas de nós, e uma vez lançada, tem o seu próprio destino. Esse é o pensamento dele. Ou seja, eles não são nossa propriedade, eles não são nossos. Uma vez que a gente os traz ao mundo, a vida é deles, é própria deles. E eu queria então trabalhar um pouco essa ideia dentro do Espiritismo. E a questão fundamental que eu gostaria de responder, que a gente tivesse uma resposta clara, é: que papel representam os pais na relação com os filhos? Como é que isso funciona? E essa questão, ela vem porque você conversa com as pessoas, você ouve muita coisa assim do tipo: onde foi que eu errei? Tenho 3 filhos, 2 são ótimos, mas o terceiro, todos foram criados com muito amor. Onde foi que eu errei? Essa pergunta é frequente e principalmente formulada pelas mães. Onde foi que eu errei? E será que tem um erro? Qual é a ideia de todo esse processo? Primeiro, a gente precisa saber quem são os nossos filhos. Quem são eles? Bom, eles nasceram de mim, mas quem são eles? O corpo, a biologia, eu, minha esposa, nós geramos os nossos filhos, assim como vocês, mas biologicamente. Espiritualmente, a gente sabe, eles são um ente que tem experiência, que tem vivência, tão vividos quanto nós, alguns mais do que nós, com experiências totalmente diferentes. E aí, o Evangelho de São Marcos e de Mateus, no capítulo 12, e São Marcos, no capítulo 3, traz uma abordagem que é honrar pai e mãe. E isso está exatamente no Evangelho do Espiritismo. E a questão que está colocada é a seguinte: Jesus está sentado numa casa, conversando com várias pessoas, e entram na sala e dizem para ele assim: aí fora está a sua família, a sua mãe e os seus irmãos. E ele pergunta assim: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E na abordagem que é feita nessa parte do Evangelho, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata exatamente dos irmãos que Jesus teria tido, da afinidade que eles teriam tido, ou a não afinidade, porque nenhum deles participava do núcleo. E aí sobra uma questão. Todos nós que somos espíritas, a gente sabe que existe uma família espiritual e existe uma família consanguínea. Qual a diferença entre as duas famílias? A minha família consanguínea é a mesma família espiritual? Sempre, todos nós somos parte da mesma família espiritual? E aí,
você vai estudar no Livro dos Espíritos e no Evangelho, você vai encontrar. Formam famílias os espíritos, que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir. Ou seja, nós nos reunimos e compomos uma família espiritual por afinidade. Afinidade de pensamento, mas não igualdade de pensamento, mas afinidade moral. É o ponto central, é a afinidade moral. Que valores eu tenho? A minha família espiritual tem valores semelhantes à minha, aos meus valores. E o que ele diz? Analogia dos gostos. Analogia dos gostos. Quer dizer, nós nos interessamos pelas mesmas, por coisas semelhantes, não pelas mesmas, mas por coisas semelhantes. Essa é a abordagem da família espiritual. Quando nós encarnamos, fazemos compromissos. Esses compromissos, na maioria das vezes, eles são feitos dentro da nossa família espiritual. Nós nos ajudamos mutuamente a nos desenvolvermos. Que dentro do Espiritismo o desenvolvimento não significa o progresso financeiro, mas o progresso moral. E para se fazer o progresso moral, é necessário que você tenha o progresso intelectual. Quando o espírito, quando nós, que aqui estamos, deixarmos a Terra, nós vamos levar conosco o quê? O que a gente leva conosco? Quando nós desencarnarmos, deixarmos a Terra não é bem assim. O texto diz a Terra, mas é um aspecto do momento. Mas quando nós desencarnarmos, o que é que nós vamos levar conosco? Será que ao desencarnarmos nós vamos nos tornar um espírito diferente do espírito que está encarnado nesse corpo? Será que os nossos valores vão se alterar na medida que a gente desencarna? Será que de um dia para a noite nós vamos começar a enxergar a vida completamente diferente do que a gente vê hoje? Avaliar situações completamente diferentes do que nós avaliamos hoje, quando desencarnarmos? O Livro dos Espíritos diz que não. Que quando a gente deixa a Terra, o Espírito leva consigo as paixões, as virtudes inerentes à sua natureza e o seu aperfeiçoamento. E o Espírito tem a chance de se aperfeiçoar no espaço, ou seja, fora desse corpo, ou permanecer estacionário, até que ele deseje receber a luz e encarnar novamente. Então nós vamos desencarnar como somos, pensando como pensamos. E aí nós vamos questionar e vamos trabalhar isso. A gente, quando lê o livro do Nosso Lar e tal, a gente vê que eles fazem visitas, eles veem, eles acompanham os problemas dos encarnados, as dificuldades, enfim. E esse processo permanente nos aperfeiçoa do ponto de vista da visualização das coisas, do intelecto. E o que ocorre? Que quando a gente encarna de novo, nós passamos um processo, né, de esquecimento, vamos dizer assim, de fatos e tal, e depois retomamos o nosso processo. Mas o nosso caráter continua o mesmo. E nós vamos testar os valores que a gente criticou, que a gente desenvolveu. E os nossos ganhos são pequenos. São pequenos os nossos ganhos. Haja visto a sociedade que nós vivemos. Nós compomos um grupo que tem afinidade. A nossa sociedade tem uma afinidade. A nossa sociedade como país tem afinidade. A nossa sociedade como expressão no mundo tem as suas afinidades. Nós somos parte desse processo aqui. Nós aceitamos as coisas mais ou menos semelhantes. Nós aceitamos isso. Os nossos valores não são tão diferentes assim. Eles são diferentes, mas não tanto. E então, quando nós voltamos, quando nós vamos e voltamos, nós carregamos conosco esse nosso caráter, essa nossa forma de ser. Os nossos mentores fazem parte da nossa família espiritual, sim. Eles nos ajudam de acordo com a nossa coerência e com a coerência deles. A deles e a nossa é a mesma, é muito próximo, é semelhante. Essa é a nossa afinidade. Nós temos afinidade com o mentor, o nosso mentor pessoal é a mesma.
Nós não temos um nível muito elevado de mentor, não tem sentido, nós não conseguiríamos realizar as coisas. Mesmo porque existe uma hierarquia espiritual. Se você lê o Evangelho, você vai encontrar lá a descrição de uma hierarquia espiritual. Espíritos impuros, levianos, pseudo-sábio, neutro, batedor, benevolente e sábio. Se você fizer uma estatística da população do mundo ligado a isso, nós vamos encontrar que 75 a 80% da população está no nível de impuro, leviano e pseudo-sábio. Só 3% da população são benevolentes e sábios, sendo que os sábios devem representar 1% da população. Ou seja, nós todos somos praticamente farinha do mesmo saco. Só que quando a gente desencarna com as virtudes e as paixões, nós lá vamos estudar e vamos acompanhar. Se nós temos ódios violentos, nós vamos embora com os nossos ódios violentos. Daí os processos de obsessão que a gente encontra e coisas do tipo. Se nós temos vingança, sentimento de vingança, nós vamos levar esse sentimento de vingança para o plano desencarnado. E vamos ter que trabalhar isso. Aqueles espíritas que trabalham no centro com o processo de desobsessão entendem, trabalham com isso o tempo todo. Mas alguns de nós anteveem uma possibilidade de encarnação e de se refazer. E aí, um programa é desenvolvido para isso. Nós somos induzidos, então, a encarnar. E vamos encarnar numa família. No mais das vezes, essa família é do mesmo grupo espiritual que nós. Mas também existem espíritos, e eles dizem assim: mas como não cumpre aos espíritos afins trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem do seu progresso. Então, a nossa família não vai ser toda composta, necessariamente, por espíritos da nossa família espiritual. Nós podemos receber, no seio da nossa família, alguns espíritos, ou um ou outro espírito, que veio para que pudesse ter uma convivência num determinado ambiente que permitisse a ele desenvolver, cumprir o seu papel, fazer um trabalho um pouco diferente. Existe um trabalho, eu pesquisei, procurei hoje de novo, não consegui encontrar essa pesquisa exatamente para trazer para vocês, mas me lembro dela. Foi feito um trabalho na Dinamarca com um grupo de filhos de pessoas que tinham cometido crimes, assalto, roubo, essas coisas assim. Então eles pegaram um grupo e esses grupos estavam em orfanato. Dividiram o grupo. Uma parte desse grupo foi morar com famílias cujos pais, ou pai, mãe e tal, já tinham um processo de delinquência. A outra parte foi morar com famílias que não tinham processo de delinquência. E um grupo de controle social da mesma idade. O que acontece? 33% daqueles filhos de famílias delinquentes que foram viver com famílias de delinquentes delinquiram. 33%. 20% daqueles originários de famílias de delinquentes que foram morar com famílias não delinquentes, 20% deles delinquiram. E no grupo de amostra, o grupo de controle, 10% delinquiram. Ou seja, a delinquência está presente na sociedade, mas o meio estimula a favor ou contra. E 30% delinquiram, 70% não, vivendo nas mesmas condições familiares. Quando foi viver com uma família que não tinha delinquentes, 20% delinquiram, 80% não. Ou seja, nem todos eles vão delinquir. Mas isso é um processo de trabalho, de ajuda, de evolução. Esses espíritos
que vêm nessa condição, eles têm os seus mentores? Tem. Cada um de nós tem o seu mentor. O mentor é aquele com quem a gente tem afinidade. Esses também têm. E necessariamente, não é o meu mentor que é mentor do meu filho, nem o da minha esposa. O meu não é necessariamente o mentor da minha esposa. Cada um de nós tem um guardião. Embora existam aqueles que deem apoio ao nosso processo familiar, aos nossos objetivos, aos nossos, enfim, que nos ajudam nas coisas do nosso interesse social, do nosso desenvolvimento, dessas coisas todas. Mas cada um de nós tem. Então, esse filho que veio de uma condição desse gênero, ele também tem o seu mentor. Ele também vai sofrer a influência do seu mentor. Mas vai também sofrer a influência dos seus amigos espirituais, daqueles que fazem parte da sua família espiritual, daquele grupo que faz parte dos mesmos anseios, das mesmas ambições, do mesmo conteúdo moral que ele tem. E aí ele vai processar isso. Nesse grupo, por exemplo, que nós vimos, que eu estou contando para vocês da pesquisa, 70% deles não foram tão influenciados, aparentemente, pelo grupo de apoio. 30% foram, porque se eu sou um alcoólatra, sou um ex-alcoólatra, ao encarnar, se eu começar a frequentar o bar, a minha afinidade com o grupo de desencarnados de alcoolismo vai ser grande. Ela vai voltar a acontecer. Aquela influência vai trabalhar sobre mim e ela vai me puxar. Esse é um processo natural. Bom, aí tem uma questão que eles dizem o seguinte, está no Evangelho, isso exatamente nesse honrai pai e mãe. Os laços de sangue não criam forçosamente liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito já existia. O que o pai faz, o que a mãe faz para o seu filho, cumprindo o seu trabalho, auxiliar o filho no desenvolvimento intelectual e moral e fazê-lo progredir. Então, a nossa ajuda para os filhos que são da nossa família espiritual e daqueles que são da nossa família consanguínea, o nosso trabalho é ajudar no desenvolvimento intelectual e moral. Criar condições para que ele tenha um desenvolvimento intelectual e moral, para que ele tenha condições de fazer a crítica da moral e entrar no seu processo de evolução. Isso é o que está escrito aqui. Agora, a gente pensa, o grande dilema, educar. Para que mundo nós vamos educar os nossos filhos? Para o nosso mundo? Então, hoje, antigamente, as coisas aconteciam, as mudanças, grandes mudanças no mundo aconteciam há 1000 anos. Elas diminuíram, passaram a acontecer há 300 anos, 200 anos, 100 anos. Tem um livro muito interessante chamado Choque do Futuro, que foi escrito na década de 70, e quando ele escreveu, ele diz assim, tudo que nós temos hoje na década de 70, as coisas todas evoluídas que nós temos hoje, as descobertas ocorreram nos últimos 50 anos. Hoje, aconteceram, o que nós temos hoje se desenvolveu nos últimos 20 anos. Quem não se lembra do telefone celular? Os primeiros celulares, por exemplo, que chegaram no Brasil, 91, 92, 93, era um tijolo desse tamanho, não pegava. Hoje, ele é um computador. Eu trabalhei numa empresa que o primeiro computador portátil que chegou nessa empresa veio para a minha área. Ele tinha 8K de memória. Ou seja, é uma linguagem aí de coisa, é muito menos do que esse celular que eu tenho hoje, mas muito, infinitamente menor do que a capacidade desse meu celular aqui. E nós estamos falando disso, o que é 92, 91, 89. Então, a evolução é monumental. Essa tecnologia muda tudo. Muda tudo. Que impacto que ela trouxe. Agora, vocês imaginem, se cada um de nós teve a sua última encarnação há provavelmente 150, 200 anos atrás,
muito provável que seja alguma coisa desse tipo, nós viemos para cá, nós somos muito recentes. Antes dessa encarnação, a outra também. Ou seja, há muito pouco tempo nós éramos caçadores. As relações familiares, as relações do grupo de caça, eram completamente diferentes. Mas o mesmo princípio que gerava aquela relação, nós trazemos até hoje. Mudou. Hoje, nós passamos de caçador a analista de sistema, a trabalhar com sistema, a trabalhar com mídia social. As agências de propaganda hoje, antigamente elas faziam filme para televisão. Hoje elas estão preocupadas em montar vídeos para você colocar no YouTube, no Facebook, no Instagram, ou seja, mudou completamente. Muitas funções desapareceram, estão desaparecendo, tiveram que se reformular. As agências de propaganda ganhavam uma fortuna. Hoje mudou. Ah, você hoje é empresário? É. O empresário de antigamente, a gente dizia assim, você tem que ter um umbigo no balcão para você aprender e tal. O empresário de hoje, não, ele tem que ter um umbigo no computador. Ele tem que entender do Facebook, do Google AdWords, do Instagram, dos marketplaces. É disso que ele tem que entender. E ele pode fazer as suas coisas. O mundo mudou completamente em 20 anos. Eu não sou capaz de acompanhar isso. Vocês estão aqui, eu não sei quantos de vocês são capazes de acompanhar isso, ou estão acompanhando essa mudança. Como orientar os nossos filhos para esse mundo num modelo antigo que nós já vivemos? Como fazer? As mídias sociais hoje mudaram a nossa vida. Por quê? Porque elas permitem que a gente manifeste crítica à distância, no anonimato, sem censura. Os freios sociais praticamente desapareceram na mídia social. Cada um escreve o que quer. Qual é a grande reclamação? Você manifesta uma opinião, você recebe observações mal educadas de um monte de gente, de um monte de lugar, atribuindo a você uma situação que que não foi a tua intenção fazer isso. Ou seja, quer dizer o que é isso? Quer dizer que a moral, nós estamos manifestando a nossa moral porque nós estamos sem os freios. Na mídia social nós estamos sem freio. Essa greve dos policiais no Espírito Santo foi emblemática. A polícia saiu, a população invadiu loja para roubar, para tirar das lojas. Uma candidata a vereadora saiu de uma loja carregando uma televisão. 2 dias depois ela foi lá e devolveu. E a brincadeira que eles fazem é a seguinte: nenhuma livraria foi assaltada. Foi assaltado o supermercado, loja de eletroeletrônico, loja de móvel, mas livraria não. Não foi. Ou seja, a barbárie se instalou. Por quê? Porque o freio social é a polícia. A nossa moral é degradada. Nós não estamos em condições de orientar como as coisas mudaram. O nosso modelo pode ser o mesmo de educação? Por onde a gente tem que caminhar? Então, as mudanças todas que a sociedade passou, mudou a nossa cabeça. E nós não temos condições de acompanhar os nossos filhos. Se as mudanças estão ocorrendo hoje, a cada 20 anos, e vai reduzir esse prazo, e a nossa vida vai se estender, menos ainda nós vamos poder orientá-los. Eu tenho um filho que trabalha fora do Brasil, hoje. Um filho e uma filha. Eu fui executivo de uma grande empresa. Eles têm 34 anos, 36 anos o outro. Eu não consigo orientá-los. Eles sabem de coisas, eles têm uma vivência que eu não tive. A minha experiência profissional não serve para eles. As relações de emprego, de trabalho, as minhas relações com as empresas não servem para os meus filhos, não é a mesma relação. Então a minha filha diz: hoje eu estou trabalhando de casa. E ela está em casa, trabalhando. Fica uma semana trabalhando de casa, computador e tal. Temperatura sobe acima de 40 graus no verão, ninguém vai para o escritório, fica todo mundo trabalhando de casa, porque assim o escritório não tem que andar de ônibus, não tem que pegar transporte, o escritório não gasta ar-condicionado, trabalha de casa.
Nós estamos preparados para uma relação dessa? Aqui, essa relação está batendo na nossa porta. Está batendo na nossa porta. Então, qual é a nossa responsabilidade com os nossos filhos? Está aqui o Francis, com a garotinha sentada no colo dele agora há pouco, linda. O que ele vai passar para ela? Como é que vai ser o futuro dela? Ele tem a capacidade de desenhar o futuro dela? A única coisa que ele vai poder fazer é criar condições para que ela se desenvolva intelectualmente e se desenvolva moralmente. E a aplicação da moral que ela vai fazer, embora o conteúdo de moral seja o mesmo, as situações que ela vai viver de aplicação da moral são completamente diferentes da aplicação que ele vive. Quando eu fui educado, o nosso grande problema era, você tem uma educação social, do convívio social, e essa educação, ela vai te fazer bem. Porque se você desacatar o outro, ele vai te enfiar a mão na cara. Mas à distância não acontece nada disso. Nós não temos medo. Ninguém vai fazer isso, não vai ser, essa violência não vai ser utilizada, não nesse sentido. Então, qual é a responsabilidade dos pais na criação e na educação dos filhos? Aí a gente ouve coisas do seguinte tipo: os meus filhos são ótimos. Também a educação que nós demos foi maravilhosa. Lá em casa havia disciplina, todos eles eram obedientes, nós exigimos respeito. Até hoje, eles, para fazer algumas coisas, perguntam para a gente. Já na casa da minha irmã, ela deu muita liberdade, olha aí o que aconteceu. O filho dela é desse jeito. Um é bom, mas o outro, olha aí, desgarrou. Por quê? Porque a liberdade que ela deu. Será que aí é que está o processo? A garantia dos meus filhos, da disciplina, da obediência, do respeito deles, foi a convivência comigo? Foram os castigos que eu dei para eles que levaram eles a fazer isso? O que diz a psicologia? A psicologia não diz isso. Ela evoluiu num processo. Então, o modelo de educação qual é? Até agora, a gente preparava os filhos para ser aceito na sociedade. Isso ia garantir para eles a sobrevivência. Os nossos pais nos orientaram assim: olha, se comporte desse jeito, se vista assim, cumprimente as pessoas, faça isso, não faça aquilo, porque isso vai complicar a sua aceitação social. E o outro objetivo da nossa educação qual foi? Assegurar a proteção de Deus. Assegurar a proteção de Deus para cada um de nós. Então, para ter a proteção de Deus, eu tenho que ser caridoso. Eu tenho que ir à igreja. Eu tenho que ouvir isso. Eu tenho que fazer assim. Isso vai dar condições para que Deus proteja você. Aí vem o Papa, que eu acho fantástico, há 20 dias atrás, e diz assim: os católicos precisam deixar de ser hipócritas. Vão à igreja, saem da igreja e praticam relações sociais completamente diferentes do que estava dentro da igreja. Por quê? Porque a educação era essa. E agora? Será que é isso que nós temos que fazer? Amar ao próximo, que nós aprendemos, ela tinha o sentido só da caridade. E o sentido da caridade, não da caridade moral, da caridade material. E o processo era individual. Eu tenho que fazer caridade que eu me safo, eu me salvo. Há pouco tempo faleceu uma pessoa lá em Eloy Mendes, deixou uma bela casa dele para a igreja, porque ele não tinha filhos. Ele deixou uma casa para o parente que tomava conta dele, a outra casa ele deixou para a igreja, porque era para os padres poderem dormir lá com conforto e tal. É ótimo, mas na cabeça desse homem, muito provavelmente, estava gravado aquela condição: eu tenho que retribuir a Deus tudo que Deus me deu. Está ligado a esse processo de assegurar a proteção de Deus. E o Espiritismo diz para nós o quê? Que o objetivo da nossa existência é o nosso desenvolvimento. É nosso desenvolvimento. É desenvolvimento individual. É de cada um de nós. Por isso, o espírito do meu filho é tão velho quanto o meu. Ele viveu experiências
semelhantes ou diferentes da minha. Nessa encarnação coincidiu que eu encarnei primeiro que ele. Mas numa outra, ele pode encarnar antes de mim. E aí, os papéis vão ser invertidos. Então, o espírito não tem nada a ver com a criança. A criança é a criança, é um processo de desenvolvimento que tem uma razão de ser. Então, como é que os pais vão educar hoje? Era fácil educar antigamente. Você educava para obedecer. Você vai educar o seu filho hoje para obedecer? Ele deve ser educado para obedecer? Ou ele deve ser educado para exercer a crítica? Como é que se faz a reforma íntima que o Espiritismo propõe? Como é que se faz essa reforma íntima, se não através da crítica? E de que crítica nós estamos falando? Não é a crítica ao outro, é a crítica ao conteúdo que nós estamos recebendo, ao nosso jeito de ver as coisas. Como a realidade nos afeta? Essa é a crítica. É para isso que nós temos que preparar os nossos filhos, e não para obedecer. Os interesses da obediência, e a obediência sim tem que ser a preço à lei, mas ele tem que estar preparado para trabalhar sabendo que ele pode mudar a lei, que ele pode se esforçar para alterar a lei. Se a lei não é boa, ela pode ser alterada, e um movimento social altera a lei. A sociedade é responsabilidade nossa, não é do prefeito, não é do deputado, não é do delegado, é de cada um de nós. A violência que está na rua está nos levando a nos encarcerar dentro de casa, porque nós não fazemos o que a gente tem que fazer. Nós esperamos que o poder público faça. E os nossos filhos não são muito diferentes do processo como um todo. E qual é a crítica que nós deveríamos fazer? E aqui tem um aspecto fundamental: a ética e a moral social. Nós fomos educados para seguir a moral social. Existem valores, mas o valor fica subjacente ao comportamento que nós deveríamos, ao comportamento social que a gente deveria ter. E os valores máximos que a maior parte de nós vai é não roubar, não matar, não cobiçar, não sei o quê, bababá, são valores que nós nem olhamos isso diretamente na calada da noite, com a cabeça no travesseiro ou no buraco da fechadura. A gente não quer nem saber desses valores, portanto eles não fazem parte de nós. Mas o que é a ética? A ética é a crítica do exercício que você faz, das decisões que você faz. A ética é a crítica. Você critica no sentido de desenvolver as atitudes adequadas para o convívio social. A ética é que te leva, a ética é a dinâmica de todo o processo social. Quando os nossos cursos de formação eliminaram a filosofia, eliminaram o processo de discussão, eliminaram a sociologia que explicava a nossa existência, nós nem ligamos para isso. E isso gerou um grupo que tem um efeito manada incrível, porque nós não estamos habituados à crítica, nós não estamos habilitados à crítica. A crítica no sentido de, peraí, é assim mesmo? Quais são os valores que devem constituir a sociedade? Nós temos que graduar alguns valores. Nós temos que ser habilitados a fazer análise. Nós temos que desenvolver o nosso discernimento, que é a relação entre as coisas. Nós deveríamos propiciar isso para os nossos filhos. Nós deveríamos discutir com os nossos filhos a solidariedade. Nós deveríamos discutir com os nossos filhos a dignidade. Mas a solidariedade, assim, não. Qual é o limite da solidariedade que nós vamos? Até onde nós devemos ir no processo de solidariedade? O que é aceito? Onde vai o meu desenvolvimento? A integridade se negocia com a integridade? Qual é o meu nível de integridade? Eu sou íntegro ou não? O que eu aceito?
O nosso comportamento, a ultrapassagem que a gente faz na rua, o pedestre que está atravessando a faixa, o jeito que eu olho para o pedestre, o que eu faço no supermercado, os direitos que eu acho que eu tenho em relação ao outro, a forma que eu olho a vestimenta e avalio a vestimenta do outro, a forma como eu imagino que ele seja, pela aparência dele, pelo jeito. Essa crítica nós temos que fazer. E aí tem duas questões fundamentais dentro desses valores: o altruísmo e a reciprocidade. A base da nossa educação e da nossa formação é o altruísmo e a reciprocidade. A mãe é altruísta em relação aos filhos. Ela tira dela para o filho. Nos grupos de caçadores, nas tribos, o chefe, ele é altruísta em relação à tribo, porque é ele que vai enfrentar o perigo primeiro. Nós aprendemos sobre isso, nós fomos educados em eras antigas nisso, nessa relação de altruísmo. E pelo altruísmo existe a reciprocidade. Você faz isso, eu te dou aquilo. Essa é a nossa relação. E está aí a oração de São Francisco, que trata disso. Reciprocidade. Todo o nosso arcabouço jurídico é no sentido de organizar essa relação, altruísmo, reciprocidade. Podem analisar que vocês vão encontrar na raiz de todo o processo isso: altruísmo e responsabilidade. Até onde eu posso ir e qual a reciprocidade que eu tenho que ter. Ah, eu invadi o bem público. Você invadiu o bem público. Você não foi recíproco. Você não foi recíproco aquela coisa que nós fizemos para você. Você tem que pagar por isso. Mas a legislação está muito atrás do nosso desenvolvimento moral, da nossa aceitação. Ela trabalha, no máximo, algumas coisas para o nosso convívio social. Mas nós desviamos as coisas, desvirtuamos tudo isso no nosso caminho. Tem um pensador francês, e a ele é atribuída uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: se conhece o homem pelas perguntas que ele faz, não pelas respostas. Por que o Voltaire disse isso? Porque o homem que pergunta, ele não tem certeza. O homem que pergunta está em mudança. O homem que pergunta está em mutação. O homem que pergunta está exercendo a crítica. É aí que ele faz a pergunta. Então a qualidade do homem não é pela resposta, é pela crítica, é pela pergunta que ele faz. Nós deveríamos educar os nossos filhos para fazer pergunta? Ou não pergunta essas coisas para o adulto? Você tem que ter respeito pelo adulto. Quantas vezes eu ouvi isso? Se vocês não ouviram, eu acho, nós estamos em algum mundo diferente, porque era assim. Você não podia perguntar coisa. Isso não é conversa de criança. Isso é coisa. Quantas vezes? Já mudou? Ah, mudou. Mas mudou, não sei se mudou tanto assim. Então, seria a responsabilidade dos pais criar os filhos à sua imagem e semelhança moral? Será que é essa a questão? Ou os nossos filhos têm o potencial moral? E nós vamos ser apoios no nosso processo. Nós vamos fazer críticas, algumas críticas com eles, mas a independência é deles, a escolha deles. Aí, tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que eu acho sensacional. Ele pergunta assim, pergunta 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Os espíritos é que têm a responsabilidade de se melhorar ou não? E a resposta é a seguinte: são os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma outra ordem mais elevada. Se a responsabilidade é do filho, é do espírito se desenvolver, se a responsabilidade dele é essa, ele é que tem que se melhorar, por que eu tenho que tomar a vida dele na minha mão? Por que ele tem que fazer o que eu quero? Por que ele tem que fazer o que eu acho que é o caminho que eu tracei para ele? Isso é a raiz da frustração,
de muitos pais e mães. E o Espiritismo já diz para a gente não fazer isso. Tem uma outra questão que é interessante. Pode-se considerar como missão a paternidade? É a paternidade uma missão? E a resposta que eles dão é a seguinte: é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É dever que envolve o homem e que faz com que o homem tenha a responsabilidade quanto ao futuro dos filhos. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que esses o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àqueles filhos uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Parece que tem uma contradição aqui. Mas se a gente ler direitinho, a gente vai entender que não. Por que não? O que ele diz aqui é o seguinte: nós temos 4 fases: a criança, o adolescente, o adulto e o idoso. Por que a criança? Linda. O bebê humano, ele não nasce com todas as redes neuronais prontas. Elas vão se formando, elas vão se organizando na medida do crescimento. Quando é que ele começa a ter as redes neuronais, o cérebro pronto, mais pronto, para responder à crítica do próprio espírito que está encarnado naquele corpo? Na adolescência. E todo pai que você pergunta fala para você assim: mas a adolescência é uma coisa horrível. A criança fica rebelde. Ela está rebelde porque aí ela está exercendo a crítica. Ela começa a exercer a crítica daquele espírito encarnado. Esse é o modo de ver dele. Então a adolescência é o momento em que ele começa a cortar os liames com aquela educação e criar o conteúdo da sua próxima tarefa, o conteúdo do seu eu interior. E os pais se desgastam de tanto brigar. Aí, quando ele atinge os 24, 25 anos, aí o pai para de brigar e ele tem o seu curso próprio da vida. Mas aí, durante esse período ainda, muitos de nós têm na mão a ideia de que é nossa responsabilidade que ele pense direitinho. Só que pensar direitinho para o nosso mundo não é pensar direitinho para o mundo que ele vai viver. E aos 25 ele está enfrentando um mundo completamente diferente do mundo que nós estamos vivendo. A visão e a exigência que o mundo fará para ele é muito diferente da nossa, que o mundo faz para nós ou que fez para nós naquela época. Então, quando ele diz aqui: e Deus lhes facilitou a tarefa, dando àquele filho uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões, é aí. Os ditados populares dizem assim: é de pequeno que se entorta o pepino. Vocês ouviram falar nisso? Portanto, é da fase da criança até a adolescência que você vai ser o modelo, que você vai criar as condições para ele, básicas para ele fazer raciocínio, para ele começar a entender. A boa educação não é o conteúdo do conhecimento, mas o exercício mental, a capacidade de raciocinar, a capacidade de lidar com as palavras, de lidar com as coisas, de fazer inter-relações. Esse é o processo da educação básica. Depois é a aquisição de conhecimento. Os gregos, a partir de Aristóteles, tinham um modelo de escola que chamava paideia. A paideia era a seguinte: a primeira preocupação era formar o aspecto moral, era a discussão moral, ética e moral. Aos 18 anos é que ele ia aprender a escrever, a fazer o trabalho de escrita. E aí ele ia se endereçar para uma profissão, que ele podia ser forjador, ele podia ser guerreiro, ele podia ser do exército, enfim, era assim. Mas primeiro eles trabalhavam o conteúdo moral. E aí a gente diz assim: mas eu criei com muito amor, muito carinho. Verdade. E aqui tem uma discussão. A gente toma amor, na maior parte das vezes, a nossa educação toma amor como sentimento. E nós aprendemos, com um grupo de estudiosos desse assunto, que na Grécia, esse amor traduzido como sentimento para cá,
Na época, chamava HPO. Era amor comportamento, não era amor sentimento. Amor sentimento é paixão. Amor sentimento é carinho. Amor sentimento é afeto. Amor sentimento é devoção. Amor comportamento é respeito. Mas não respeito no sentido de obediência. É respeito no sentido de que aquele ser que está ali, ele tem um conteúdo próprio dele. Eu tenho que discutir com ele, mas eu tenho que respeitar o modo de pensar. Ele vai se desenvolver, ele vai evoluir. Então, respeitar o próximo não é fazer o próximo te obedecer. Não é o teu filho te obedecer, fazer o que você quer que ele faça. Tá bom, nós não podemos ter a barbárie, nós temos que ter disciplina. É isso. Mas nós estamos tratando aqui de uma situação sutil, que é exatamente o processo de educação. Amor é ouvir, é ponderar, é considerar, é analisar, é proporcionar oportunidade de aprendizado, de crescimento. Você tem o amor, sentimento, afeto, carinho. Todos nós precisamos disso. A psicologia diz, você sem isso não é nada. O que você busca na sua vida é isso. Mas o amor, que é o amar ao próximo como a ti mesmo, é esse do respeito. É da caridade, sim, mas da caridade é mais que a caridade material. É a caridade intelectual, é a caridade moral. Essa é a caridade. Quantos são extremamente pobres do ponto de vista da moral e que se aproximam e você não consegue ser caridoso nesse aspecto? Você derruba, faz o diabo com aquilo. E o que faltou para ele? Faltou para ele a crítica, o processo que elevasse o processo moral dele. O que dizer sobre pais com a responsabilidade por resgatar nessa encarnação problemas causados a outros espíritos por omissão ou erros cometidos? No Espiritismo tem muito disso. Você procura alguém, diz assim, eu estou com um problema em casa, o meu filho, aí a pessoa diz para você, isso aí, olha, é uma dívida que você está resgatando com ele, porque num passado você foi omisso, e agora ele veio para você recuperar, para você fazer isso e tal. Será que é assim mesmo? Será que essa é a interpretação? Se alguém já me frustrou tremendamente numa encarnação, será que eu deveria, noutra encarnação, voltar com essa mesma pessoa para eu aprender? Por quê? O objetivo da encarnação é o aprendizado individual. Para eu aprender, eu deveria voltar com ele? Ou eu voltar com ele é a chance para ele se redimir de alguma coisa? Será que é essa a relação? Então eu não estou cuidando de mim, eu estou cuidando do outro? Nós temos que... Será que é assim? Aí... Mas no livro você lê, você entende desse jeito em algumas questões. E aí eu encontrei uma outra questão, a questão 581, que eu acho que ela joga um pouco de luz sobre esse pensamento. E a questão é a seguinte: certamente desempenham missão os homens que servem de faróis ao gênero humano. Entre eles, porém, alguns há que se enganam. Como se deve considerar a missão desses homens que se enganaram? E a resposta é a seguinte: como falseadas, verdades falseadas por eles próprios, aqueles que falsearam a verdade estão abaixo da tarefa que tomaram sobre seus ombros. Então alguns há que levam a informação errada mesmo. Aí ele diz assim: mas os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem. E assim, um ensinamento que pareceu errôneo ou pueril numa época adiantada, pode ter sido o que convinha no século em que foi divulgado. Então, mais uma vez, o exercício da crítica para nós é fundamental. Por quê? Porque muitas das coisas que nós estamos lendo, elas eram perfeitamente adequadas para uma determinada época, uma determinada crença, mas não pela crença, não porque o espírito não sabia,
é porque nós não estávamos preparados para aceitar essa informação, para entender essa informação. 1856. Nem a eletricidade tinha sido desenvolvida, nem o aproveitamento da eletricidade tinha sido desenvolvido. O máximo que tinha no telégrafo. O nível de conhecimento da ciência era baixíssimo, chulo. Hoje não. Nós estamos muito mais evoluídos. Então as verdades ditas naquela época, à luz da ciência de hoje, elas são diferentes. A própria psicologia, a educação, a forma de educar, mudou tudo. Mudou tudo. Ou seja, lá eles espelharam o momento daquela época. E por isso o Kardec diz para a gente, ele fala isso e a gente não consegue compreender, a maior parte de nós. Se no futuro a ciência desenvolver alguma coisa que contradiz o que está escrito no livro, com quem nós devemos ficar? E a resposta é com a ciência. Mas o Kardec diz isso porque os espíritos disseram isso para ele. E por que disseram? Porque eles sabiam disso. Eles sabiam desse processo. E hoje, quando você pega o assunto da ciência e olha o espiritismo e lê a doutrina espírita à luz dos conhecimentos atuais, você vai ver que ela é perfeitamente adequada. Nós tivemos um amigo que era um físico nuclear e tal, e ele assistiu o curso na Federação Espírita de São Paulo. Ele dizia assim para a gente, para mim não, ele dizia para Claudine assim, ó, isso que essa moça está falando é verdade, mas não pela razão que ela está dizendo. É verdade porque a física mostra isso, o comportamento é assim. Ele fazia todo o mapa do processo, que é exatamente o que está assentado na lógica, o que está assentado nas descobertas. Isso é da existência. E tem uma outra questão que é o finalzinho, eu estou terminando. Ele diz assim: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Nossa missão: instruir os homens, auxiliar o progresso, melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo na natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Então, é lindo isso. Eu leio e falo, puxa vida, que coisa incrível. Como é que eles disseram isso naquela época para a gente? Uma última questão. 583. Ele pergunta assim: existe uma abordagem no Evangelho segundo o Espiritismo que diz assim: os vossos cuidados e a educação que dareis aos seus filhos auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Aí a pergunta 583 do Livro dos Espíritos é a seguinte: são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? E a resposta é a seguinte: não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa, e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho, nem que seja alguns centímetros. Está claro por que a gente tem que pensar diferente. E quando se pergunta para eles assim, qual é a missão de um espírito protetor, o nosso mentor? A resposta é a seguinte: a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Não está dizendo que o pai tem que viver a vida do filho,
Não está dizendo que o pai tem que proibir o filho de fazer as coisas. Não está dizendo que o pai é responsável total pelo filho. Não, a responsabilidade dele qual é? Guiar pela senda do bem. Através do quê? Do seu exemplo, das suas discussões de ordem moral, do desenvolvimento da crítica. Auxiliá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas aflições, levantar os ânimos na prova da vida. Gente, isso é que eu preparei para vocês. E agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado.